Olá, mais uma vez tendo o privilégio e a oportunidade de estar gravando mais um vídeo e estar compartilhando com vocês aquele que Deus colocou no meu coração para que eu falasse. Essa é uma mensagem não minha, mas de Deus. Eu queria fazer a oração, começar com uma oração para que a gente possa realmente estar buscando o Espírito e falar aquilo que realmente Deus quer que a gente fale. Querido Deus, Senhor nosso Pai, nós nesse momento te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo livramento que nos tem dado, pela saúde, Pai, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos amigos. Queríamos pedir que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está enferma nesse momento, que vai ver esse vídeo, que o Senhor possa tocar nos seus corações para que elas possam te conhecer e fazer a Tua vontade. Cumprir na vida delas aquilo que o Senhor quer que elas cumpram, Pai, que elas possam ser transformadas, mudadas através do Teu Espírito. E essa oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, amém. Que bom que a gente pode orar. Hoje eu fui na igreja, eu estou assim, segui agora, então foi muito bom. Depois de 1 ano e 4 meses sem ir na igreja, hoje eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com os irmãos lá, né, ouvindo discursos maravilhosos, foi muito bom. A igreja realmente ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né, da nossa vida, para que a gente possa realmente estar fortalecido no Senhor, porque a gente na igreja é como uma brasa quando sai do fogo, né? Se ela fica afastada, ela apaga, mas quando a gente está junto, a gente se torna vivo, né? Ali a brasa fica viva e a nossa vida é mais ou menos assim. A igreja ela tem esse papel na nossa vida. É fundamental que a gente tenha uma igreja, que a gente busque a Deus na igreja, para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. E eu estudei a semana inteira uma escritura, mas hoje de madrugada o Senhor resolveu mudar, né? Então o que eu vou falar é totalmente diferente daquilo que eu ia falar, vai ficar para uma próxima, mas que hoje o que eu vou falar é uma escritura bem bonita, que é um milagre de Jesus, que tocou no meu coração e que, sabe, quando eu estava lendo essa escritura, ela, sabe, eu me arrepiei. É realmente o Espírito do Senhor, ele fala com a gente quando a gente está em comunhão com Ele, né? Então essa escritura está lá em Mateus, né, que é a cura de um leproso. E sabe, gente, a lepra era uma doença muito perversa, uma doença que era o atestado de óbito das pessoas. Quem tinha essa doença automaticamente era uma pessoa morta, né? Eles não podiam viver em sociedade, né? O seu corpo ele ficava todo deformado porque a doença ia comendo essa pessoa aos poucos, né? Arrancando seus pedaços, entrevando seus nervos, né? E realmente a pessoa que era contaminada, ela teria que ser afastada, né? Como eu falei, ela não vivia em sociedade, teria que ir para alguns lugares, morar em caverna ou morar, sabe, em alguns lugares distantes da cidade. E era muito difícil, né, as pessoas que tinham essa doença, né, e não tinha cura, elas tinham que ser afastadas, né? Então a lepra era uma doença muito grave, né? E que as pessoas, elas, como eu falei, a lepra ela significa corpo escamoso. As pessoas elas tinham escama pelo corpo, né? Criavam escamas pelo corpo, né, e ficavam toda deformadas, com maus cheiros. Elas tinham que usar roupas, né, para se esconder. Alguns que pediam esmola, elas tinham que ter uma vara bem grande para poder as pessoas botarem no saco, né? Quando as pessoas viam elas tinham que gritar que se estivessem perto de alguém se aproximando deles, eles tinham que gritar que eram impuros, né, que ninguém podia se aproximar, porque até então a lepra é uma doença muito contagiosa, né? Ela pegava no ar, se alguém espirrasse, ou se alguém tossisse, ela estava ali no ar, ou então usando o utensílio daquelas pessoas, eram contaminadas também. Então as pessoas eram afastadas, né, do seio social. Então é uma doença muito grave. Mas sabe, lá no leprosário, um homem descobriu que Jesus estava na cidade. E aí o que aconteceu? Esse homem deu um jeitinho de sair lá de onde ele estava para ver Jesus, né? E eu imagino esse homem, sabe, usando todos os meios, sabe, desafiando toda aquelas dificuldades para poder chegar a Jesus, para ser curado, porque ele acreditava que se ele visse Jesus, ele podia mudar a vida dele. E aquele homem, ele se aproximou da multidão onde o Senhor estava, né, talvez escondido para que ninguém o visse, né, senão ele teria que escorrer ou de repente ser apedrejado, porque as pessoas até então poderiam apedrejar essas pessoas que eram contaminadas com a lepra. E o que aconteceu? Quando esse homem viu Jesus curar os enfermos lá, curar os coxos, curar os cegos verem, né, os surdos ouvirem, os coxos andarem, sabe, e aquela multidão, Jesus tocando e as pessoas sendo curadas, e ele viu aquela coisa linda lá, e ele disse: eu preciso chegar perto de Jesus, eu preciso ser curado por ele, eu preciso ficar livre dessa lepra, dessa doença maldita.
E aí ele foi desafiando toda a circunstância e ele viu o Salvador, né? E de repente, quando ele se aproximou do Salvador, né, que ele falou, que ele disse, tá lá em Mateus 8:1, né, fala assim: e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. Ele perguntou: Senhor, se tu queres, eu posso tornar-me limpo? E o Senhor disse: eu quero. Jesus falou assim, Jesus estendendo a mão, tocou e dizendo: eu quero te curar, ser limpo. E logo ficou limpo da lepra. Sabe, quando esse homem chegou, que ele viu Jesus fitou os olhos nele, e ele fitou os olhos em Jesus, ele tinha duas coisas para fazer: correr para Jesus ou correr da multidão. Porque quando que as pessoas viram que ele era impuro, que ele era leproso, todo mundo, sabe, ficou horrorizado e correram, se afastou, ficou só ele e Jesus. E ele disse: Senhor, se queres, eu ficarei limpo. E Jesus disse: eu quero te limpar. E esse homem ficou sarado da lepra. De repente esse homem, se levantou, os seus tendões foram sarados, as suas camas, as escamas da lepra começaram a cair. E esse homem começou, a se levantar e ser purificado naquele momento, pelo milagre que aconteceu na vida dele, que o Senhor fez ali naquele momento. Sabe, irmãos? Sabe, amigos? O que a gente aprende com isso? Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas doenças. Mas o Senhor está disposto a olhar para nós. Só nós precisamos querer tirar aquilo que é ruim de nós. De repente a prostituição, de repente o pecado, a maldade, o ódio, a inveja, a mentira, a desonestidade. Tudo isso Jesus é capaz de tirar de nós. E sabe por que muitas vezes Jesus não fez milagre em Nazaré? Sabe por que ele não fez? Porque aquelas pessoas lá eram incrédulas, elas não criam. Então não sejamos como o povo de Nazaré. Sejamos, como esse leproso que desafiou todas as intempéries para chegar aos pés de Jesus e ficar curado da sua lepra. Que nós possamos tirar de nós a lepra do ódio, da maldade, da inveja, da prostituição, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que possamos pensar nisso. Lá em 2 Coríntios 17 fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Tudo se fez novo da vida daquele leproso. Aí ele foi curado, ele foi, salvo. Essa que é a verdade. E é o que nós estamos buscando nessa vida, é a salvação, gente. O que nós estamos buscando é uma vida melhor, é uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Intempéries, dificuldades nós vamos ter. Mas se tivermos com Jesus, todas essas coisas ficarão para trás. Todas essas coisas, nós seremos limpos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos só crer. Faça isso. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Eu sempre vou falar que o mundo não vai acabar, mas pode acabar para nós. Se nós morrermos hoje, se nós morrermos amanhã, o mundo acaba. Então que nós possamos pensar hoje, mudando a nossa vida, para que Deus possa habitar no nosso coração, para que Deus possa nos transformar. Porque só a nossa incredulidade é que nos afasta de alcançar aquilo que precisamos ou aquilo que buscamos. Então que possamos crer, que possamos acreditar que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso eterno protetor, e um dia nós viveremos com Ele eternamente se fizermos a nossa parte. Que Deus abençoe vocês, e que vocês tenham uma ótima semana, e que Deus abençoe também a família de vocês, livrando de todo o mal. Abração.